Olá, meu nome é Pedro Rideu e esse vai ser o vídeo 1 do nosso EP. O vídeo ele vai abordar a amostragem da IA treinando, mostrar os gráficos de execução e o resultado da IA. Bom, primeiramente vou mostrar para vocês o holdout sim, a parada antecipada, como vocês podem ver aí ele rodando. Nós utilizamos 400 épocas, 106 neurônios na camada escondida, uma taxa de aprendizado em 0.2 e as funções de ativação na camada escondida e na camada de saída foram a sigmoide. A acurácia de treino chegamos em 0.41, como vocês podem ver, que foi printado. A acurácia de validação chegou em 0.057 e a acurácia final foi de aproximadamente 0.03. Como você pode ver também aí na matriz de confusão, que foi printada direto do código, primeiramente eu vou explicar ela. As linhas são as respostas e as colunas são as predições que a nossa IA fez. Toda linha tem 9 dados, se você reparar, ou seja, os dados estão bem distribuídos. Então, foram testados 9 As, 9 Bs e assim por diante, até 9 Zs. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês o holdout com parada antecipada. Nós utilizamos os mesmos parâmetros, porém agora com uma parada antecipada. A acurácia de treino chegou em 0.21 e a acurácia de validação em 0.052. A acurácia final em aproximadamente 0.025. A matriz de confusão é legal reparar que a coluna da letra U tiveram várias predições erradas sobre a letra e na coluna D não teve nenhuma predição. Que também, quando foi D, ele falou que não era D. Nota-se também que o gráfico varia muito, por conta da quantidade de épocas que é menor do que com holdout sem parada antecipada. E esse resultado desse exemplo é pior do que o exemplo passado anteriormente. Bom, e por último, temos o Cross Validation, onde utilizamos 4 folds e 500 épocas. E os outros parâmetros usamos os mesmos, a mesma quantidade de neurônios e a mesma função sigmoide. A acurácia média melhorou, foi para 0.06, que é melhor do que nos últimos dois casos que eu apresentei. E é importante pontuar que nesse gráfico que está aí na tela, é, ele somente sobe, mas isso foi uma coincidência, porque os dados eles são embaralhados toda vez que trocamos um fold. E então existia a possibilidade desse gráfico não só subir, ele poderia tipo subir um pouquinho, cair, depois subir de novo. Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus Pimentel e eu vou falar um pouquinho sobre as acurácias os resultados e as acurácias que nós tivemos na nossa MLP. Bom, aqui nessa primeira tabela, a gente pode ver que a gente tem o conjunto de treino, o conjunto de validação e o conjunto final. Basicamente, a gente fez holdout sem parada antecipada e a gente teve aproximadamente 400 épocas de testes. É, Durante aqui a divisão que a gente fez nessas acurácias foram de 2/3 para o treino, aproximadamente aí 15% para a validação e 15% para o final, para o teste final. Não é exatos 15% e 15%, se não me engano, é um pouco menos para a validação e um pouco mais para o final, mas esses detalhes os nossos colegas vão explicar mais para frente. O que acontece é que quando a gente coloca apenas o P e o Q, né, os conjuntos de P e Q, com todas as letras e todas as fontes, a gente percebe que a MLP ela realmente aprende. Ela consegue ter uma acurácia de 100%, tanto no conjunto de treino quanto no de validação e no final. Mas o que acontece é que quanto mais letras a gente coloca, menos essa acurácia, mais essa acurácia diminui. Então, quando a gente coloca aqui a letra F, que é extremamente parecida com P, ela diminui, o treino diminui para 88% de acurácia e a validação ela vai para 54% e a final 55%. E isso vai aumentando. Se a gente coloca mais letras, ela vai diminuindo a acurácia cada vez mais, ao ponto de quando a gente testa todos, o resultado final é só a acurácia dela de 0,2%. O que que acontece? A gente tem duas hipóteses para isso. A primeira hipótese é que a MLP ela é simples para o problema que a gente precisa resolver.
E a gente acredita que provavelmente adicionando mais uma camada de uma camada escondida, provavelmente esse problema iria se resolver um pouquinho mais. Ou a gente tem outra hipótese também, foi que a gente não teve um conjunto de épocas relativamente grande. A gente teve um conjunto, a gente escolheu um conjunto de épocas de 400 épocas, mas a gente acredita que pode ser que se a gente tivesse dobrado, colocado 800, pode ser que esse resultado de acurácia fosse melhor. Mas o que ocorre? Quando a gente colocar com apenas um holdout com todas as letras, demora aproximadamente 40 minutos com essas 400 épocas. Então, isso foi algo que pesou bastante na hora da gente não colocar e não testar com mais épocas. Mas é um dos motivos que a gente acredita que acontece isso da MLP, ela não ter uma acurácia bem satisfatória nesse sentido. Meu nome é Matheus Souza e agora eu vou estar explicando um pouco do que a gente fez quando a gente viu aqueles resultados que não estava dando muito certo. Primeiro, na hora que a gente olha aqueles exemplos, a gente vê que a nossa inteligência estava sofrendo um pouco quanto mais lasers tinha, e a gente olhando uns gráficos que dava aquela ideia que era um overfitting, porque o treino conseguia ser muito bem, só que a validação não acompanhava. Então a gente tentou aplicar algumas técnicas para reduzir esse overfitting. A gente vai falar de duas delas. Uma vai estar no vídeo 2, porque é a parte da regularização usando lambda L2, usando L2, né, com um parâmetro de regularização lambda lá. Isso vai estar no vídeo 2 na parte de backpropagation, mas outra coisa que a gente usou foi o dropout, que é o que eu vou estar explicando agora. O dropout que a gente vai aplicar, a gente usou na maioria das vezes com 0.2 o valor, e é o que essa função aqui faz, que ela simplesmente vai pegar tudo que tem na camada escondida e ela não vai passar tudo para frente. Ela vai tentar simular essa falha de neurônios, não é quase isso, onde a gente está criando aqui uma máscara que vai ter uma probabilidade que na maioria das vezes a gente passou aqui 0,2, e aí ela vai criar uns e zeros e depois a gente só vai multiplicar isso para poder nas que a probabilidade caiu zero, os neurônios são desativados e a próxima camada, no caso a camada de output, não recebe esses neurônios, e isso ajuda a regularizar porque ela não pode ficar dependendo só de alguns neurônios específicos para fazer o resultado dela, já que agora existe essa probabilidade desses neurônios não estarem em algum pedaço de treinamento, então ela vai ter que começar a nivelar esses pesos para que ela não dependa só de um ou outro neurônio. E aqui, como a gente está aplicando o dropout, existe um termo que a gente multiplica. No caso, isso daqui é o inverted dropout. Então, a gente está multiplicando aqui só para manter o valor esperado o mesmo do array original, mesmo depois que a gente multiplicar. Então, a gente precisa fazer multiplicar o termo, multiplicar o resultado por esse termo aqui, cada valor. Então, por isso que tem esse for aqui. E é nada mais do que o keep rate, né, que é a probabilidade do neurônio dele ficar na rede. Ou seja, 1 menos a probabilidade dele sair. E é isso. Meu nome é Wellison, eu vou falar sobre o grid search, né, a variação da acurácia das redes com base na variação dos parâmetros. Então, de início, vamos começar analisando a variação do número de neurônios na camada escondida. Então, podemos ver, com base na média, que essa variação é crescente. Então, com 56 neurônios, a média é de 0,0592, com 80 neurônios, a média é 0,0620, e com 106 neurônios, a média é 0,0825. Então, essa média é crescente, né? E apesar do desvio padrão também ser crescente, que não é algo muito desejável, é um crescimento bem desacelerado quando comparado à variação da média. Por isso, a escolha de 106 neurônios nesse caso é justificada. Em seguida, passamos para o parâmetro lambda-L2. Começamos com ele em 0,0001, com a média de 0,0825. Em seguida, passamos para ele com o lambda-L2 no valor de 0,001. Então, a média cai bastante, vai para 0,0160. E em seguida, com o lambda em 0,01,
a média fica em 0,0207, então dá um pequeno aumento. Porém, o primeiro parâmetro, com lambda em 0,0001, na média é muito superior, né? Apesar do desvio padrão também ser grande, dentro dos folds, o fold com menor acurácia ele já quase supera todos os demais folds dos outros parâmetros de lambda, né? Então, apesar do desvio padrão ser consideravelmente maior, a média justifica a escolha desse parâmetro do lambda L2 em 0,001. Bom, agora dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a nossa taxa de aprendizado e explicar como nós obtivemos o valor que a gente julgou sendo o mais eficiente para a nossa rede neural. Aqui os parâmetros de testes que nós utilizamos foram 106 neurônios na camada escondida, um dropout de 0.2, o lambda 0.2 de 0.0001 e na função de ativação nós utilizamos a sigmoide. Nós testamos com esses 4 valores, 0.2, 0.1, 0.01 e 0.001. Todos esses valores foram testados nas funções linear e constante, nas funções de aprendizado, e nós obtivemos essas médias aqui. E observando essas médias, nós chegamos à conclusão que o valor que mais se adequou à nossa rede neural foi a função linear, utilizando 0.2 de aprendizado. Nós obtivemos a acurácia de 8%, que foi em média, né, dos folds, os 4 folds que nós testamos. Essa foi a maior média que nós obtivemos, foi com 0.2 e a função de aprendizado linear, tá? E agora falando sobre o dropout, é um hiperparâmetro muito importante para que a gente evite o overfitting aqui na nossa rede. Nós utilizamos 106 neurônios da camada escondida, a taxa de aprendizado 0.2, que foi a ideal que nós encontramos aqui em cima. A função de decaimento linear, novamente a função que nós utilizamos para pegar a maior acurácia, a maior média, né, dos folds. Lambda 0.2, sendo 0.0001, mesma daqui de cima. E também a função de ativação sigmoide, mesma da de cima. E observando aqui, nós utilizamos 3 valores como teste, 0, 0.2 e 0.4. E observando esses valores, a gente novamente julgou pela média dos folds, a média da acurácia dos folds. A gente simplesmente decidiu que esse aqui seria o melhor valor, dado que a gente tentou um valor maior e vimos que a acurácia foi menor. E tentamos um valor menor e vimos que a acurácia também não foi boa. Então a gente encontrou um valor entre esses dois outros que se saiu bem melhor, que foi o 0.2. E em seguida passamos para a variação da função da camada escondida. Então podemos ver que na função ReLU a média está em 0,0498 e o desvio padrão está bem baixo, está em 0,0094, né? Porém, a média do sigmoide, que está da função sigmoide, que está em 0,0825, é consideravelmente maior que a do ReLU, é quase o dobro. Também, apesar do desvio padrão também seu valor alto, esse aumento considerável na média justifica essa escolha. Falando um pouco também sobre nossos parâmetros ideais, ao final, depois de todas essas tabelas que vocês viram, esses foram os valores ideais que nós encontramos. Os neurônios na camada escondida sendo 106, taxa de aprendizado 0.2. Aqui tem um adendo do 0.1. Por quê? Porque o 0.1, se a gente for ver, aqui na média, ele tem uma média até que relativamente parecida com a do 0.2, então ele poderia ser uma opção, mas nós escolhemos ficar com a 0.2 porque ela é um pouquinho maior. Então, por questão de segurança, nós decidimos ficar com esse valor mesmo. Aqui a função de decaimento linear mesmo, dropout de 0.2, lambda 0.2 de 0.001 e a função de ativação sigmoide. Esses valores foram que vocês viram no início do vídeo, em que foram mostrados os treinamentos rodando. Então vocês podem ver que esses valores são os mesmos que são enviados no começo do vídeo e que estão aqui, né? 106 na camada escondida, dropout de 0.2, a taxa de aprendizado 0.2, o lambda,
o mesmo valor daqui, e a função de decaimento linear. Olá, meu nome é Oscar e eu vou falar um pouco sobre como que a gente realizou a distribuição de valores para o treinamento da nossa rede, né? E para isso, a gente precisa entender um pouco das motivações da distribuição, né? O porquê que a distribuição é algo benéfico. E então eu peço para que você imagine o seguinte cenário. O cenário é o seguinte: eu preciso de uma pessoa para correr uma maratona de 30 quilômetros e eu mesmo que vou realizar o treinamento dela. Então eu vou fazer ela treinar várias vezes 5 quilômetros. E depois, para eu botar à prova o progresso dela, para ver se ela está realmente progredindo, eu coloco ela para correr 25 quilômetros direto. Não faz sentido nenhum, né? Porque ela está num treinamento de 5 quilômetros e para correr 25 quilômetros é surreal, ela não vai conseguir. Porque foge muito da realidade dos treinos que ela está realizando, né? Então o ideal na nossa IA é a mesma ideia. O ideal é a gente ajustar o treinamento com algo o mais parecido com o problema apresentado na nossa vida real. Então, no caso, seria os 30 quilômetros. Eu preciso fazer um treinamento mais parecido com 30 quilômetros para que o desempenho dessa pessoa seja o melhor possível. Então, uma vez que a gente já tem isso em mente, né, a gente já entendeu nossas motivações, vamos ir para a prática falando da nossa função distribuir valores, que tem um nome bem sugestivo, né? Essa função ela já começa com uma das funções mais importantes da distribuição em si, que é a função separa dados por letras. De maneira bem resumida, a função separa dados por letras, ela vai retornar um dicionário de letras e dados. Ou seja, a gente vai enviar nossas imagens e rótulos para essa função e ela vai organizar e nos devolver cada representação por rótulo. Então, na prática, essa função ela vai retornar uma letra e todas as suas representações, ou seja, ela vai retornar a letra A juntamente com todas as representações que a letra A tem. Então, cada representação podendo representar cada fonte diferente. Então, vou ter a letra A na fonte Arial, vou ter a letra A na fonte Times New Roman. Então, cada uma dessas fontes vai ser uma representação da minha letra A. Então, uma vez que a gente tem as representações por letras, a gente chega no nosso principal, que começa a preparar o terreno para realizar a distribuição em si, levando em consideração, claro, as porcentagens passadas por parâmetro. Essa função ela vai passando letra por letra, utilizando o total de valores que cada letra possui atribuído e vai guardando as informações que vão ser utilizadas para a gente realizar a repartição dos valores futuramente. O corte realizado para destinar a quantidade de valores que vai para o treino, validação e teste é feito após a função letras para binários ser executada. Essa função ela só associa um array de 26 posições que representa uma letra específica. Então, por exemplo, a letra A é representada por um array de 26 posições, tendo a primeira posição do array preenchida com o valor 1 e o restante com 0. A letra B, por exemplo, é a mesma ideia, só que ao invés da primeira posição estar preenchida, a segunda posição está preenchida com 1 e o restante com 0, e assim por diante para todas as minhas letras do alfabeto. Agora que temos todas as informações necessárias, realizaremos os cortes para realizar a distribuição de acordo com as porcentagens indicadas, né? Então, utilizando um exemplo prático, onde 66% é destinado ao treino, né, 2/3 dos meus valores por letra, 15% é destinado para validação e o restante disso é para teste. Então, utilizando a letra A como exemplo, que possui 10 representações diferentes. Parte do treino fica com 6.6, que seria 2/3 de 10, mas é arredondado para cima e ficamos com 7, só para a parte de treino. A parte de validação fica com 1.5, que arredondamos para 2, e o restante é para teste, né? Então, os cortes eles são feitos proporcionalmente para todos os valores de todas as letras do nosso alfabeto. E esse processo é realizado até nosso alfabeto acabar. Por fim, a nossa função retorna todos os valores de interesse para as funções que a chamam, né? No caso, as funções de train de holdout e a de cross validation. E é assim que funciona a nossa distribuição de valores.